Abra sua Bíblia, eu quero compartilhar com você um assunto específico que tem ocupado a minha mente nesses últimos 15 dias e eu quero celebrar essa palavra, em nome de Jesus. Eu quero começar com este assunto que está de uma forma muito clara no livro que nós estamos lendo esse mês, é o livro de... Qual é o livro mesmo? Personagem Jó, não está só no livro de Jó, falando sobre Jó, tem citação em vários outros lugares da Bíblia, mas no capítulo 22, o versículo específico 21. E é interessante que esta palavra não é uma palavra dita por Jó. Esta palavra é uma palavra dita por Elifaz, quando interpelava o homem de Deus que estava vivendo aquela angústia toda. E quando você lê o livro de Jó, você vê 3 amigos tentando consolá-lo, e na verdade o interesse deles, o propósito deles não é trazer injúria sobre o Jó, mas eles têm uma consciência, eles têm uma consistência, eles têm um conhecimento espiritual que eles julgam ter, e eles têm dificuldades, a gente percebe isso de uma forma clara, de traduzir para aquela circunstância, aquela situação. Os princípios que eles liberam falando acerca de Deus são princípios válidos, verdadeiros, embora quando eles trazem os princípios, eles querem fazer um julgamento, querem trazer os princípios divinos e de alguma forma confrontar o homem sem saber o que realmente está acontecendo naquele momento da vida de Jó, e aí eles erram. Por isso que Deus lá no final fala que eles não disseram o que era reto, o que era justo, o que era real em relação a Deus e fizeram um julgamento equivocado do Jó. É justamente isso. Porém, os princípios que são inerentes a Deus e a sua palavra são princípios que a gente não pode abrir mão e estão aqui para a gente celebrar, como este versículo do capítulo 22, versículo 21, que diz: une-te, pois, a Deus, ou se una a Deus, e tenha paz, e assim te sobrevirá o bem. Ele diz para Jó: se una a Deus, une-te, pois, a Deus, e tenha paz, e assim te sobrevirá o bem. Amém a palavra? Ore comigo. Senhor, nós nos debruçamos nesse texto, neste versículo, neste assunto, e entendemos que é uma mesa posta do Senhor para nós, e nós queremos estender as nossas mãos e pegar tudo isso, abrindo, Senhor Deus, os nossos sentidos, Senhor, o nosso intelecto, a nossa alma, mas também o nosso espírito. O que nós queremos é que a Tua palavra estenda-se e alcance o nosso espírito e se estabeleça dentro de nós, para que isso, Senhor, seja consistência para a nossa vida, para melhor entendermos as coisas do Senhor, o momento que estamos vivendo, e melhor nos conduzirmos diante do Senhor. Quem concorda, diga amém. Amém, graças a Deus. Então, o que está acontecendo aqui? Por eles julgarem que o que sucede a Jó é por conta de um distanciamento de Deus, por conta de um pecado em relação ao Senhor, porque durante a conversa deles com Jó, eles citam várias circunstâncias e situações e muitos princípios bíblicos e princípios que eles entendem ser de Deus. E Jó, obviamente, que conhece a Deus, que sabe da sua vida, que entende como ele interagia com as coisas de Deus, com as pessoas, ele não aceita aquelas palavras que se tornam afronta, porque elas são injúrias para a sua fé. Então ele, ao invés de ficar como alguém que está coado no canto, só levando pancada, ele se levanta e ele então expõe-se, ele se abre, ele fala daquilo que ele sempre procurou fazer em Deus. Então Jó também traz à tona princípios espirituais e coisas que sempre foram relevantes para a sua vida. E o Elifaz, então, nesse momento, por entender, compreender a teologia deles, era que se alguém sofria é porque tinha cometido algum erro, algum pecado contra Deus, e se alguém estava tão bem é porque estava andando de acordo com os princípios do Senhor. E a teologia desses homens, é a de muitas pessoas ainda.
ainda, quem sabe talvez de alguém aqui, que se alguém por estar sendo fiel ou por ser fiel a Deus com a sua vida, com os princípios divinos, não pode sofrer coisa alguma. Isso não tem apoio na Bíblia. Há uma corrente de pensamento, de teologia que esboça-se exatamente assim. Há algumas religiões, algumas denominações famosas no mundo que ressaltam isso como uma verdade imperiosa, mas é um grande equívoco. Se não fosse assim, a gente não encontraria na Bíblia, por exemplo, Paulo dizendo a Timóteo que ele então não deveria tomar sem só água, mas diluir um pouquinho de vinho com água e tomar por conta das constantes, ele ainda diz, por conta das constantes dores que você tem, coisas intestinais, estomacais, enfim, alguma coisa parecida assim. Ele ora em muitos momentos, preceitos aqui bíblicos, nas cartas apostólicas, de rogando oração por alguém que está enfermo, deixei fulano enfermo em tal lugar, enfim, ele, Paulo, que era um homem usado por Deus, e alguns teólogos chegam a dizer que ele tinha os 9 dons espirituais, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas ele próprio, a cultura que acompanha a palavra de Deus diz que ele morreu cego, ou quase cego. Ele chega a dizer aos Gálatas que ele os amava tanto que, se fosse possível, eles arrancariam os próprios olhos para lhes dar. E isso, na minha teologia particular, é exatamente o espinho na carne que Paulo tinha, porque ele foi com a sua visão definhando até ficar quase completamente cego. Em uma das cartas ele diz: eis que escrevo-vos com grandes letras. Isso pode se tornar, dizer da relevância do que ele estava escrevendo, mas apela para a dificuldade que ele tinha de enxergar. As cartas que Paulo escrevia, não era ele que escrevia, ele ditava para alguém escrever por conta da sua deficiência física. E aonde se baseia, não é isso que eu quero falar, não é sobre isso, onde se baseia o espinho na carne de Paulo. Ele diz que era um mensageiro de Satanás que os bofeteava. Simples de entender isso, porquanto ele era usado por Deus para fazer tantas coisas, realizar tantos prodígios em nome do Senhor. Satanás dava na cara dele: olha, você faz tanta coisa e você está aí defiando, você está com as suas dores, você está aí sofrendo, você está aí levando açoites, você está aí tendo naufrágios, você está aí quase cego, e cadê o teu Deus? É mais ou menos assim. Quem sabe você esteja passando por isso hoje, e quem sabe você tenha sucumbido a essa teologia, e por conta de sucumbir a ela, você julga a sua fé, julga Deus, não está entendendo o seu relacionamento com o Senhor. Eu espero que, pelo Espírito de Deus, não pela simplicidade da minha fala e da minha comunicação a você, mas pelo poder da palavra de Deus, o Senhor te revele, o Senhor te mostre e abra seu entendimento para compreender que existem coisas muito maiores do que esse corpo que volta ao pó. Existem pensamentos muito mais elevados do que a naturalidade da nossa vida. E o problema meu é que eu estou pensando nesta palavra há uns 15 dias, e eu não sabia que a juventude trabalharia séries de ministrações envolvendo distrações e falando da unidade ao Senhor. Eu estava ontem também no culto de jovens, fiquei pensando, poxa vida, esse camarada está antecipando tudo que eu já vou falar amanhã, alguns versículos já está citando. Aí vem o pastor Fábio fazendo a introdução já da palavra que eu vou ministrar. Eu falei: pastor Fábio, pastor Enéas, ele está fazendo a introdução para mim. Ele falou: deve ser revelação, vai que seja, não é verdade? Então, eu quero falar hoje sobre unirmos-nos ao Senhor, estarmos unidos ao Senhor. O texto diz: une-te, pois, a Deus, e o resultado de se unir a Deus, tenha paz. Que essa sua unidade com Deus faça com que você tenha paz. O que é ter paz? É ter a segurança que tudo está no controle divino, que tudo está no controle de Deus. Há um princípio bíblico estabelecido aqui no livro de Jó, que os pensamentos de Deus, nenhum deles podem ser impedidos, porque é aquilo que Deus idealiza, aquilo que Deus faz. Nós estamos vivendo 18 anos dessa igreja e eu não sei, sinceramente não sei se todos estão realmente gratos a Deus. Nós estamos recebendo irmãos aqui de contínuo,
Pessoas também saem daqui, você precisa saber disso. Pessoas também não continuam aqui por várias motivações, das quais eu não vou dizer agora, em outro momento talvez fale. Mas talvez não figure a questão templo, a questão igreja para todo mundo da mesma forma, principalmente uma dificuldade de compreender, de entender aqueles que não vivenciaram alguns momentos importantes, marcantes. Interessante que eu fui criado na igreja, a minha família foi criada na igreja, a minha esposa foi criada na igreja, nós crescemos juntos na casa de Deus e sempre envolvidos com a obra de Deus, envolvidos com as coisas do Senhor, naquilo que ela é inerente à nossa faixa etária. Então a gente foi crescendo assim. É muito importante que você, que está aqui na casa de Deus, que tem família na casa de Deus, se esforce, se empenhe para que a sua família se envolva com as coisas da igreja. É preciso fazer amizades na igreja, não só sermos irmãos, mas é preciso fazer amizades na igreja. É preciso que alguém que queira se envolver com as coisas da igreja entenda que tenha que começar pelos pequenos núcleos, trabalhando, se envolvendo, se dando a conhecer. Por exemplo, não foi domingo passado que a Zizi cantou aqui, a irmã Zizi cantou aqui, eu nunca tinha visto cantar, então foi no momento de culto desse mês que a gente está celebrando, e a gente não está confinando pessoas dia após dia em um único lugar para todos participarmos daquele culto. Não, segue o ciclo normal. Sexta-feira estava a banda fazendo barulho aqui, outros ali na outra sala de lá, e a gente estava com um grupo lá celebrando o culto ao Senhor, porque foi o propósito de não interromper nada, mas ter um grupo específico celebrando. Então, se você quer que propósitos de Deus se cumprem em sua vida, você não pode ficar atado, amarrado, braço cruzado, paralisado, esperando que aquilo aconteça. Existe um pensamento de Deus ao seu respeito, que vem a você, que vem ao seu pensamento. A palavra diz que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento, e há um entendimento espiritual que o Senhor revela à igreja, que o Senhor manifesta na igreja, que faz com que cada um de nós nos envolvamos com Ele, com o propósito de Deus. Existem pensamentos de Deus que elas se atêm a nós, particularmente, a nossa casa, a nossa família, mas isso vai se avolumando, são pensamentos maiores que abrangem toda a casa, que abrangem todo o povo, e a gente precisa estar envolvido nisso se a gente quer viver esses pensamentos gloriosos de Deus, que são grandes, são tremendos, são elevados, mais elevados do melhor que a gente podia imaginar. Há uns 20 anos, 25, constantemente eu ouvia, do meu jeito de dizer, mas ouvi por várias vezes da boca de uma mulher que nós tínhamos em grande honra na casa de Deus, chamada Helenice, e outras irmãs também, de quando em vez ela me abraçava e dizia, falando em línguas, interpretando: um grande povo te espera. Um grande povo te espera. Um grande povo. E aconteceram tantas coisas naquele entremeio de obra de Deus aqui em Olaria, Rua Folia, 30 e poucas pessoas, de um crescimento estrondoso, de uma multidão de pessoas aceitando a Jesus, de nos envolvendo com tantas coisas. De vez em quando era chamada a atenção por ela, porque se ela quisesse me ver, ela tinha que ir na igreja, e às vezes levantando de madrugada para ir à casa de pessoas, expulsar demônio, enfim. E a igreja crescendo, e alguém sendo enviado para dizer: o pastor vai te dar autonomia do templo, quer te dar autonomia, e eu dizer: não me ofenda, não estou trabalhando para isso, isso não está no meu coração, nunca esteve no meu coração. E depois mudamos de templo aqui para um maior, aqui bem próximo, que tivemos assim a alegria de, junto a muitos obreiros, reformar aquele lugar tão grande, e sermos assim um número de pessoas tão grande. E de novo está aqui o pastor Enéas, que sabe disso, de pessoas enviadas para dizer: vou dar autonomia para ele, a minha resposta sempre: meu coração nunca pensou nisso, não está nisso, eu não quero isso, não é isso que eu escolhi, porque eu não tinha compreensão disso, até que tudo aconteceu e
e a gente está aqui, nós estamos aqui hoje. E 18 anos se passaram e tornar razoável essa curta história para vocês sem detalhes é até pequeno demais. Mas o tempo passou e nós estamos aqui. E aquela palavra escutada lá atrás já se cumpriu. Já se cumpriu. Se você quiser ver o volume disso, venha no próximo domingo, no culto da unidade, às 17h30, você vai ver um grande povo aqui. Porque às vezes eu insisto com vocês com isso, porque a nossa igreja, a Quinta Igreja Assembleia de Deus, ela não se limita a nós aqui, nós temos vários outros templos em vários outros lugares, e a gente está de quando em vez neles também durante a semana, os irmãos que estão revezando, pregando, e ela tem crescido por aí, ela tem crescido, essa é a verdade, né? E nós somos sim um grande povo, já fizemos vários cultos de unidade aqui, a ponto da gente falar, olha, não pode entrar mais ninguém, porque não dá nem para nada mais. Então, por quê? Porque o Senhor tem sonhos, o Senhor tem projetos para a sua vida, para você, para a sua família, para a casa dele, mas para que a gente veja e se envolva com isso, a gente precisa se envolver com aquilo que Deus está fazendo. Só que existem muitas coisas que conspiram às vezes contra esse propósito de Deus, e foi parte do que nós ouvimos ontem, que eu já estou meditando há 15 dias para falar. E interessante que partes dessas coisas que tentam impedir os próprios propósitos de Deus na nossa vida, eles não são em si um pecado, mas eles tornam-se um desvio de alvo, um desvio de objetivo, embora possa ser até a obra de Deus, possa ser até coisas salutares para nós, mas se conspira contra aquilo que é propósito de Deus, é uma coisa ofensiva ao propósito de Deus, a gente tem que ter um entendimento espiritual, com inteligência espiritual, e deixar de lado, porque se aquilo concorre com o que Deus quer fazer, embora não sendo em si um mal, se torna um mal porque concorre com o propósito de Deus. E eu estava até lembrando hoje aqui pela manhã, quando nós estávamos aqui com uma grande multidão de pessoas na escola de cura, e já foi ressaltado a importância de você, irmão, você, irmã, estar aqui no terceiro domingo pela manhã, para ser ministrado, para aprender. Então estávamos aqui sendo ministrados, aprendemos, o assunto que foi ministrado, não é que eu seja grande conhecedor, haviam pessoas aqui pela manhã que conhecem um assunto muito melhor do que eu, mas eu também o conheço, estava aqui ouvindo e aprendendo coisas novas, e sendo encaminhado pelo Espírito a coisas novas. Então o Senhor vai trabalhando, Ele vai trazendo consistência a isso, porque às vezes nós ficamos à margem do propósito de Deus tanto tempo, e nos voltamos a Deus e ao propósito dEle, queremos que essa revelação aconteça, o start de Deus seja automático na hora, imediato, e não é assim. Deus vai juntando tijolo, 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 tijolo numa grande obra, numa grande edificação que Ele quer fazer. Agora, se você para no meio, ou se você coloca outro material ali que Deus não colocou, que não seja, como já disse, repetindo, não é uma transgressão a palavra, não é um pecado, mas se aquilo conspira contra o projeto de Deus, se torna uma coisa ofensiva àquilo que Deus quer fazer. Você pode compreender isso? É por conta disso que tem muita gente na casa de Deus que não é completamente feliz, porque não se une a Deus, não se submete a Deus. E quando a gente fala de se unir a Deus, a gente encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, eles pregando a palavra, e a Bíblia diz que uma multidão se uniu ao Senhor, se uniu a Deus, entregou-lhe a vida, foram transformados pelo poder de Deus, e agora o mérito maior deles era que se cumprisse todo o propósito de Deus em suas vidas. O que nós encontramos não vai um julgamento, mas é uma análise de muitas pessoas que querem sim a vontade de Deus, mas elas próprias resistem ao propósito de Deus, ao projeto de Deus, porque aquilo que eles querem que Deus faça, passa por etapas que eles não imaginaram que passaria, eles imaginaram que não seria daquela forma. Ou seja, não precisava acontecer dessa maneira para Deus me levar ao resultado que eu espero e aquilo que Ele disse que faria.
Então a gente quer resultados, a gente quer atingir o propósito de Deus na nossa vida, mas a gente quer determinar, quer escolher a trajetória que aquilo vai se cumprir, e Deus não trabalha assim, porque Deus vai trabalhando para eliminar de nós bagagens, impedimentos, distrações, coisas que nunca deveriam estar na nossa vida, e repito, conspiram contra o propósito dele. E aí eu disse de manhã, repetindo um versículo bíblico, levantando o que Jeremias disse, que todo mundo conhece, que está no capítulo 29, sou eu quem sei os pensamentos, os planos, os projetos que tenho para vós, são pensamentos de paz, de bem e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Só que quando o Senhor está falando, Ele está falando para um povo amargurado, para um povo ressentido, que não entendia que o pecado deles os levaram ao exílio, e depois não entendiam que a mão de Deus os podia tirar de lá. Era um povo que tinha dura cerviz, que não se dobravam à vontade de Deus, tinham dificuldade muito intensa e grande de conhecer a vontade de Deus. E aí, no contexto da palavra do capítulo 29, versículo 11, nós vamos por versículo 13, se não me engano, que diz: o Senhor declara para o povo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que Deus está dizendo? Não adianta querer me buscar com o coração dividido, eu quero que vocês me busquem com o coração inteiro. Unir-se ao Senhor é ter o coração cheio de Deus, é buscar ao Senhor com o coração cheio do propósito de Deus, é pedir ao Senhor: eu abro mão do meu sonho, abro mão do meu projeto para me investir no do Senhor, naquilo que o Senhor me quer fazer. Torna-o claro a mim, conta para mim, confidencia para mim, e eu vou me envolver nesse projeto do Senhor. E na maioria das vezes o projeto de Deus esbarra em vontades próprias nossas, esbarra em projetos de vida aí, a tal ponto de quando uma pessoa compreende isso e se une ao Senhor, até pessoas dentro da casa de Deus dizem: mas você vai fazer isso, você vai interromper isso para fazer isso? São pessoas que não compreendem que Deus tem um chamado, que Deus chama, que Deus compartilha, que Deus atrai, que Deus muda propósito, que confabula contra o propósito dele. E aí a pessoa abre mão daquilo, tinha um futuro promissor, mas abre mão daquilo porque o coração está cheio de Deus, está buscando a Deus de todo o coração, e isso vai em contraposto à razoabilidade humana. Por isso que a palavra diz, Paulo escreve, se não me engano, aos Coríntios, ele diz que as coisas do Espírito de Deus, elas se discernem espiritualmente, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E eu quero lembrar a você que você é um ser espiritual, mas você também é natural. Você está aí dentro dessa casca, desse invólucro que é o seu corpo, e você tem circunstâncias humanas aí que fazem parte da sua vida, e graças a Deus, porque isso está, senão você seria um fantasma. Nós estamos convivendo aí nessa tricotomia que o Senhor estabeleceu, espírito, alma e corpo, convivendo com isso, e permitindo e querendo e desejando que o Senhor ministre todo o nosso ser, toda a integralidade do nosso ser. Mas como é difícil às vezes ter uma revelação no espírito e conseguir vencer aquilo nas emoções e traduzir aquilo para a vida física, e aquilo às vezes confabula, contrapõe, vem de encontro a algo que a gente idealizou a vida toda. Esse é o nosso desafio. Nesse caminho de nos unir ao Senhor, Ele vai desbastando coisas da nossa vida que não oferecem encaixe. Ele vai tirando, Ele vai desbastando, Ele vai polindo, Ele vai moldando, para que o nosso ser completamente agrade ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O problema é que, na maioria das vezes, o coração de todos nós, ou de algumas pessoas, não está, ou não estão todos envolvidos nisso. A gente volta a dizer: nós queremos o propósito de Deus na nossa vida, mas nós não queremos abrir mão de coisas que, sim, podem se tornar o que Paulo diz, e eu chamo a sua atenção para abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo falando à igreja que estava em Coríntios, e interessante que nesse texto ele está trazendo termos comparativos, e ele está falando de pessoas que se unem a outra, até mesmo no casamento,
porque não existe um propósito de unidade maior, humanamente falando, do que o casamento. Às vezes eu digo em algumas cerimônias, ministrações de casamento, que uma das decisões mais importantes da vida de uma pessoa é a pessoa com quem ela vai se casar. E às vezes nós queremos arrumar casamento para as pessoas porque achamos que porque crente tudo vai dar certo. É verdade ou não? Sim ou não, pessoal? Sim ou não, igreja? Cada um de nós tem um espírito meio casamenteiro, e o problema é que às vezes querem arrumar esposa para um, esposo para o outro, que o próprio que quer arrumar não casaria com ela. E a gente às vezes apela para o julgo desigual, ou fala de julgo desigual, e a gente apenas pensa em julgo desigual, que Paulo disse, não se ater, se comprometer, se envolver num julgo desigual com os infiéis. Me permita dizer, às vezes, gente crente se envolve em julgo desigual com outro crente, com outra crente, que não tem o coração aberto para determinada coisa, não quer se envolver totalmente com Deus. Crente está na igreja, eu não estou dizendo que não vai morar no céu, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando do propósito divino, coisa que Deus quer fazer, e que se torna sim um julgo desigual, porque na minha visão o julgo desigual não é só com os infiéis, é julgo desigual de propósito, de vida, de chamado de Deus e de coisas que tem que se tornar muito claro, porque senão vai se tornar uma guerra. Quem é casado aí sabe do que eu estou falando, que às vezes quer fazer uma coisa e o outro não compreende, não entende, enfim. Então até mesmo quando Paulo toma emprestado essa circunstância para falar em Atos 7:35, olha o que ele diz, eu vou ler com você. Ele diz no versículo 35, digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Interessante que quando ele aborda o assunto do casamento, do solteiro e do casado, ele aqui não está falando imediatamente anteriormente a esse versículo que eu estou lendo com vocês, de alguém que não serve ao Senhor. Ele está falando de gente que serve a Deus aqui, para liberar esta frase, esse versículo, esta palavra. E ele está falando de pessoas que, não obstante ao fato de dizer que temem ao Senhor e foram transformados pelo Senhor, mas que o seu entrelaçamento, a sua unidade vai ser um bloqueio, um impedimento àquela unidade que uma pessoa tenha ou possa ter com Deus. E ele diz, não, eu digo isso para o proveito vosso, não para vos enlaçar, para vos amarrar, para trazer impedimento na vida de vocês. Ele diz, mas para o que é decente e conveniente. Diga decente, diga conveniente. Talvez a gente saiba dar muito exemplo de indecência e inconveniência nesse tempo nosso, mas Paulo está falando daquilo que é decente e conveniente. Ele diz, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. O que ele está dizendo à igreja? Ele está dizendo que há coisas que foram estabelecidas pelo próprio Deus, mas que se a pessoa não raciocinar, não pensar sobre aquilo, não orar, não tiver discernimento espiritual, aquilo se torna uma distração, aquilo se torna um desencaminhar de um propósito divino, que imediatamente não é um pecado, não é uma coisa agressiva a Deus, mas se torna totalmente desconecta com aquilo que Deus queria fazer, porque Deus quer que eu me una a Ele sem distração alguma. Eu dou graças a Deus, por ser criado na casa que eu fui criado. Eu dou louvores ao Senhor por conta da minha mãe e por tudo que eu aprendi junto à minha mãe. Eu celebro a Deus pelo meu casamento. Dou graças ao Senhor pelo entendimento que nós temos acerca das coisas de Deus e da obra de Deus. Misericórdia, era a Miriam mesmo que tinha que casar comigo, não era do violão. Lembra do violão da profecia? Eis que vai casar contigo, que Deus separou para você, é essa que está subindo com o violão. Quando subiu com o violão, não sei se eu quebrava o violão, tirava da mão dela, se brigava com ela, eu fazia o que eu fiz, fiquei quieto.
Falei, esse violão não quer não. Porque diz que tem um tal de negócio de química, como é outra matéria? Física. E aí, como a Miriam teve uma tendência a ficar olhando para mim, eu não posso trazer um alto testemunho disso, eu não posso ser leviano com vocês, eu nunca trago testemunho da minha pessoa nesta casa, raramente falo, verdade ou não? Raramente falo, não é porque eu não tenha testemunho para dar, mas simplesmente eu me omito nisso, porque a gente tem que ser guiado a Jesus e discípulo de Jesus. Mas eu amo a Deus e casei com uma mulher que ama a Deus. Nós amamos a Deus. E uma vez a gente até conversou, acho que nós somos muito severos com nossos filhos, levando-os para a igreja como a gente levava, enfim, em tudo. E um dia compartilhando com o irmão isso, ele está até aqui, eu abri o coração para ele um dia, falei, acho que eu fui muito severo, nós somos muito severos com os nossos filhos. Ele falou para mim, seus filhos estão na casa de Deus? Ele conhece, é claro. Eu falei, estão. Servem ao Senhor? Sim. Você entende que eles amam ao Senhor? Entendo, creio nisso. Ele falou, então descansa teu coração, porque você cumpriu o seu papel. Então, o casamento meu não foi uma distração, ao contrário. Meu casamento com Miriam foi uma concretização de um projeto de Deus, porque passamos por provações, muitas provações, em muitas áreas. Interessante que talvez isso seja contraditório ao pensamento de muita gente. Nós nunca idealizamos estar aqui liderando uma igreja, nunca conversamos sobre isso, isso nunca subiu ao meu coração, eu nunca desejei isso e nunca quis, mas a gente escolheu viver o propósito de Deus. E de vez em quando eu falo isso, não é que Deus nos guia certamente por caminhos tortos, a palavra diz que Ele aplana as nossas veredas. Então existem muitas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não compreende naquela hora. E se a gente não compreende, o que nós vamos fazer? Brigar com Deus? Não, nós vamos colocar na mão dele em oração e dizer, estamos seguindo em frente, o Senhor governa tudo. Lá na frente a gente vai entender. Se hoje você não tem uma compreensão exata que a mão de Deus está te seguindo e que algumas coisas desentonam daquilo que é um projeto para você, e você está agora aqui me ouvindo, você tinha que estar aqui ouvindo isso. Deus tem um projeto tão afinado para quem se afina com Ele. Eu não estou dizendo que eu seja essa pessoa, por isso que eu não gosto de dar exemplo pessoal, para ninguém pensar que eu estou trazendo essa questão para mim. Mas Deus trabalha a nossa vida de uma forma muito afinada e que a gente sim é atacado, é violentado naquilo que a gente idealizaria não ser o propósito para nós. Poxa vida, todo mundo diz que gosta de viajar, eu também gosto, pessoal, também gosto. Eu também gosto de comemorar no aniversário da minha esposa. A gente comemorou lá na SAF, lá por causa de uma família que perdeu no dia do aniversário dela. Tinha projetado tomar café de manhã, almoçar, nenhum nem outro, porque a gente estava envolvido com essas coisas, dando glória a Deus. Ainda bem que ela entende. Já pensou se ela não entendesse? Se ela não se envolvesse junto, como é que seria? Eu seria uma pessoa arruinada. Poderia fazer algumas coisas, mas como? Com tristeza no coração, com dor? Não. Deus quer que a gente viva em paz. Quando a gente se une ao Senhor e ao propósito dEle, Ele vai direcionar todas as coisas, vai estabelecer todas as coisas. E nesse afã de querer ajudar Deus, a gente já tem a lição de Abraão, que fez uma grande burrada. Então, isso não se limita a Abraão, se limita a todos nós.
Não quer dizer que no contexto da minha vida e da sua a gente não tenha se precipitado e entendido que alguma coisa era correta, aquilo não deu certo, porque nunca foi propósito de Deus, mas Deus pega aquela questão, aquele nosso equívoco, mas Ele pesa o nosso espírito, Ele conhece o nosso coração e sabe da nossa devoção a Ele, Ele pega aquilo que é ruim e consegue transformar em algo bom. Aí sim eu entendo que se encaixa Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados com um propósito. Então quando Ele vasculha, quando Ele averigua o nosso coração e sabe que o nosso coração está posto nele, ainda que a gente falou alguma coisa que não deveria ter falado, agiu de alguma forma que não deveria ter agido, interagiu de alguma outra forma que não foi propriamente o que Ele queria, mas Deus vai encaminhando a nossa vida porque está fazendo um reconhecimento de nós interiormente. Nós não conspiramos contra a vontade dEle, nós não idealizamos ir de encontro à vontade dEle negativamente, não aceitar, não, a gente apenas tomou uma decisão na hora errada, de uma forma errada, equivocada, mas que aquilo não foi, como disse, um pecado, um agravo bíblico, mas conspirava contra um projeto que Ele tinha. E aí nem por isso nós vamos esvair em lágrimas, achar que tudo acabou e que não tem mais jeito, porque a gente já ouviu dizer que Deus é hábil em corrigir rota, né? Deus é hábil em restaurar a caminhada para nós e direcionar-nos de novo ao projeto dEle quando Ele vem em nosso coração arrependimento. Não quer dizer que alguém que algum dia tem feito alguma coisa equivocada, o seu coração está desunido de Deus, não. Unir o coração a Deus significa entender, compreender que alguma coisa não deu certo e aceitar que Deus reconduza a rota, que Deus de novo reorganize a vida toda, e Deus vai fazer isso, porque Deus sabe do seu coração, Deus sabe do seu envolvimento. Tenha paz no seu coração. Os propósitos de Deus são de paz para você. Você precisa ter paz com Deus, a gente precisa ter paz com o Senhor, mas paz conosco mesmo. Aliviar a bagagem. E a Bíblia está dizendo, que Paulo disse, que a gente deve se unir ao Senhor sem distração nenhuma. Distrações, coisas que podem ser boas na nossa vida, mas que nos distraem. Eu, Miriam e a minha família poderíamos distrair com algumas coisas durante o ano, durante os meses, durante as semanas, mas a gente não aprendeu a fazer, a gente simplesmente não consegue, porque nós estabelecemos escolher princípios. Eles causam dores, eles causam incômodos humanos, eles nos impedem de participar de coisas na família. Por isso que algumas teses que se fala primeiro Deus, depois a família, eu acho que é primeiro Deus e continua sendo primeiro Deus, e se Ele tem um projeto, Ele vai organizando tudo. Porque se a gente falar que é primeira família, nós vamos encontrar nas nossas famílias e nossos familiares verdadeiras distrações e impedimentos para a gente cumprir um propósito em Deus. E a gente se esbarraria com Jesus, que disse: para cumprir a minha vontade, se você não deixar pai, tadinha da minha mãe, mora na rua paralela a mim, e ela sabe quantas vezes por mês eu a visito. Se ela não tivesse esse entendimento, bem feito, quem mandou me entregar para Jesus nas mãos de Deus, agora suporta. Depois eu faço um carinho, tá bom, mãe? Um cafuné, qualquer outro dia. Mas é exatamente assim. Então, coisas que são boas, Jesus disse: se você não deixar pai, mãe, filhos, casa, por amor de mim, você não é digno de mim. Não é que Ele vai fazer, não é que Ele vai descumprir aquilo que é propósito dEle no sentido da sua vida. Deus está me mandando separar da minha esposa. É demônio isso. Deus nunca vai fazer isso. Deus está mandando, se é contrário à palavra, não é Deus que está mandando. Ao contrário, Deus está mandando a gente amar todo mundo e nos responsabilizarmos por aquilo que Ele nos deu. Mas, meus irmãos, uma coisa é verdade: quando Deus disse a gente não deixar, Ele não está mandando abandonar ninguém. Ele está apenas nos instruindo a tirar o nosso coração daquilo que se torna uma referência para a nossa vida e um impedimento para o propósito dEle. Que a gente não pode mais amar a esposa do que a Deus, não pode mais amar o pai e a mãe do que a Deus, não pode mais amar o filho e a filha do que a Deus.
Deus está em primeiro lugar e a gente tem muita dificuldade com isso. Existem pessoas que nascem filhos e os filhos já estão pequenininhos na igreja, já logo depois e vai crescendo aquele negócio. Agora tem gente que fica um ano em casa, porque nasceu uma criança. Eu não estou dizendo que seja uma distração, mas também não estou dizendo que não é, não está sendo. Como é que pode uma bênção ser uma distração, um impedimento? Se o Deus que diz que cuida de tudo, se o Senhor que diz que cuida de tudo é tão poderoso para fazer e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, como Ele não vai cuidar de nós nesses detalhes? Vai cuidar em tudo. Então o que Ele diz? Para servir a Ele com os nossos bens, não diz? Então para servir a Ele com a nossa família, para servir a Ele com aquilo que Ele nos deu, para servir a Ele com todo o nosso coração, isso envolve todas as pessoas. Eu em momento nenhum disse que você não deva amar a sua família. Eu não. Mas quando esse amor, essa devoção à família for uma distração para aquilo que Deus quer fazer, aí sim, então, é um problema. Mas aí o que eu faço? Vai orar. Não orou para casar não? Agora ora, meu filho. Meu filho não, que você não é meu filho. Ora aí você, meu irmão, minha irmã. Ora, vai orar, vamos orar. Porque se os propósitos de Deus são mais altos que os dos nossos, e Ele nos compartilha, Ele vai segredar isso para nós. É lindo falar que aquilo que o ouvido não ouviu, que o olho não viu, que não subiu o coração do homem, são as coisas que Deus reservou para aqueles que o amam. Mas se parar por aí, pode virar uma tragédia. Só que o próximo versículo diz: porém Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Então há coisas que não subiram no nosso coração, não têm feito parte da nossa vida de uma forma assim a fazer parte daquilo que a gente planejou, mas são pensamentos de Deus, não subiu ao nosso coração humano, os nossos olhos humanos não viram, mas o Senhor nos revelou pelo seu Espírito, e não está dizendo quando revelou, mas há um momento que Deus espiou o nosso coração, Ele falou: epa, encaixou, aí Deus começa, aleluia, Deus começa a revelar, Deus começa a mostrar, e o nosso coração vai se enchendo, Deus, por que o Senhor não revelou isso antes? Porque você não ora antes, seu cabeça de abóbora? Porque você não fez um propósito antes? É por isso, eu estava falando o tempo todo, você que não estava ouvindo. Estava batendo a porta do seu coração o tempo todo, mas você nunca abriu. Você estava distraído com tanta coisa. Deus é pecado querer casar? Não, meu filho, não é, mas você estava distraído com isso. Estava distraído com a sua formação profissional. Estava distraído com o dinheiro que você ganhou. Estava distraído com tudo isso. Mas agora você se voltou para mim. Então agora, a mensagem que eu já liberei, trocentos anos, chegou ao seu entendimento espiritual, é por isso. Agora você está compreendendo, agora você está reconhecendo isso. Então no dia que se chama hoje, na hora que se chama agora, não há tempo a perder. Espírito Santo, eu estou aberto, Senhor, revela os teus princípios, os teus propósitos, eu quero estar envolvido nele, eis-me aqui. Você acha que o Isaías tinha capacidade espiritual de dizer para Deus: eis-me aqui, com aquele monte de problema que ele tinha, com aquela linguarudo que ele era, lábio impuro que ele tinha? Mas quando o Senhor o purificou, o limpou, e ele ouviu Deus dizendo: a quem enviaremos, quem há de ir por nós? Ele entendeu. Deus não me limpou à toa, Deus não fez essa obra na minha vida à toa, Ele fez isso por causa de um propósito dEle, Ele conta comigo, aleluias. É lindo dizer: eu sou escolhido desde o ventre. Grandes coisas. Que adianta ser escolhido e não se colocar para fazer o que tem que ser feito? Não adianta entender e saber que é escolhido se você é todo retraído, toda retraída. Bem-vindo à realidade, não existe nenhum aqui que não é escolhido desde o ventre. Todos nós somos. Primeiro a salvação, para nos arrependermos, convertermos e Deus fazer o mal completo na nossa vida. E a partir de então, todos nós somos escolhidos para estar com a mão no arado. Mas é muito mais simples deixar que alguém ponha, já que tem alguém que faça, eu não me envolvo.
E a gente por isso não vai aprender. Não, meu filhinho, ele não pode se submeter a essa igreja, não pode. Eu estava lembrando essa semana, que o primeiro dia que me chamaram para dar uma aula de escola bíblica dominical, eu me preparei a semana toda, estudei, estudei, hein? Mas li muita coisa, planejei, falei, é 1h30 vai ser pouco. Irmãos, com 5 minutos eu tinha acabado meu argumento todinho. Eu não tinha mais o que dizer, o que falar. A primeira aula inaugural, eu falei, é comigo, na classe de adolescente, eu tinha 15 anos, 16. Falei, é hoje. Bem feito para mim. Cheguei lá, esvaziou rápido. E na hora que esvaziou, eu falei, Deus, e agora? E agora? Está todo mundo olhando para mim, eu falando e pensando isso, e agora? Aí começou a vir as ideias. Joga o assunto para eles. Foi difícil para terminar, não porque eu falei, porque eles começaram a falar. Oh, glória a Deus! E alguém pensou, pô, que aula maravilhosa. Eu que sei. Porque quando a gente se enche do nosso argumento, mesmo que eles sejam bíblicos e bons, não vai ter operação sobrenatural naquilo para nós. Pode até ter para alguém que está ouvindo, que está se envolvendo, para nós não vai ter. Mas quando a gente encara a nossa limitação, nossa fragilidade, e a gente pede socorro àquele que tem o poder de fazer tudo, e ele entra com providência porque a obra é dele, e a gente vai aprendendo com isso, a gente vai aprendendo a se submeter a ele, e a não ser arrogante, a não ser soberbo, se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele faça a obra. Se exaltar de Deus é dar competência para fazer alguma coisa, então bem-vindos à realidade. Vocês estão ouvindo uma pessoa que tinha pânico de timidez. Quando eu falo isso, vocês não acreditam que eu sou uma pessoa super tímida. Vocês talvez não acreditem que quando essa igreja foi edificada e a gente estava aqui tudo assim meio paupérrimo, não tinha piso, era tijolo expostos e uma grande multidão se reunindo, eu disse para Deus, o Senhor faz duas coisas. A primeira, no meu interesse, o Senhor me ajuda na minha timidez, ou então o Senhor põe a outra pessoa como líder na igreja. Porque eu não consigo chegar diante da igreja com o pânico que eu chego. Preparo uma palavra, leio uma palavra, oro uma palavra, chego diante da igreja e fico pasmo, tímido, paralisado. Não é que agora eu fale assim, não. Ainda tenho dificuldades, mas melhorou bastante aqui dentro de mim. Vocês talvez não acreditem nisso. Quero que um raio caia na cabeça do pastor Enéas. Se não for isso. Então, aí você olha isso e fala assim, poxa vida, eu estou todo limitado. Exemplo, vou te dar um exemplo. Talvez eu esteja fugindo um pouco do assunto, mas talvez não. Eu às vezes ia em algumas igrejas e via alguém cantando um hino após o outro. Eu falei, meu Deus, como é que pode lembrar de tudo isso? Como é que pode? Eu não consigo, como é que pode cantar um hino atrás do outro? Não dá para entender, que coisa é essa? Jesus, eu quero isso para mim. Me dá isso aí eu quero. Fui numa pregação de uma vez, uma pessoa, já disse para vocês num tempo remoto, que veio pregando, eu falei, misericórdia. Meus irmãos, e pasmem, eu cheguei na minha casa, está aqui minha esposa que não me deixa mentir sozinho. Eu cheguei na minha casa, eu fui sábado de manhã, numa regional da convenção, aberta para todos os membros da igreja, mas a gente chama alguns obreiros, e até entre eles encontra tanta dificuldade para ir, aqui em Salinas. Misericórdia, eu estava há muitos anos atrás, talvez, não sei, 30 anos atrás, 25 anos atrás, não sei quanto tempo, no Rio Centro, diante de uma multidão de 10 mil pessoas, fique tranquilo que não era eu a pregar, senão eu morreria, mas ia o cara pregar depois do almoço, 2 horas da tarde, um sol estarrecedor, falei, esse cara vai pregar aí, ninguém nem vai dar ouvido o que ele vai dizer. Pastor Valdir Bícego, da Assembleia de Deus em São Paulo, o homem começou a pregar, e começou a pregar, e contar o testemunho dele, e palavra e testemunho, coisa que Deus fez, e Quando ele começou a pregar, eu falei, meu Deus. Aí ele foi cair na besteira de chamar alguém para aceitar Jesus. Eu falei, essa hora da tarde, quem vai aceitar Jesus? Meu irmão, uma multidão foi lá na frente. Enquanto ele ministrava a palavra, aquilo foi subindo no meu coração. Eu falei, Deus, eu quero isso aí. Eu quero isso aí para mim. Isso é lindo, Jesus. Aí você vai falar assim, mas o pastor Ednei tem mais de 25 anos de consagrado a pastor. Irmãos, eu fui domingo de manhã em Salinas,
Misericórdia. É uma verdade. Fiquei de boca aberta. Falei, meu Deus, o homem começou a pregar, começou a falar na escola bíblica de obreiros, e é testemunho de quem estava lá. Meu Deus, aquele começou assim, e ele continuou assim do mesmo jeito até o final. Falou 1h20, que pena que não falou o dia inteiro. Aquilo emanava sabedoria, emanava sabedoria, emanava sabedoria. O que você acha que eu falei para Deus? Já me comuniquei com ele, vou chamá-lo aqui para fazer um seminário com a gente, aqui de algumas ministrações, se assim for a vontade de Deus. Meus irmãos, coisas lindas, coisas poderosas que Deus continua fazendo. E se você se acha bom em alguma coisa, saiba que isso é apenas uma medida pequena que Deus abriu sobre a sua vida. Pai tem mais. O Espírito Santo tem mais. Foi o início de um projeto que Ele começou a compartilhar com você. Ele quer que você avance. Conheçamos e continuemos a conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva temporã. Aleluias, glória a Deus. Ele quer derramar isso sobre todos nós, sobre toda a igreja. Você quer dar glória a Deus? Pode dar glória ao nome do Senhor. Mas eu e você não podemos nos distrair. Nós não podemos nos distrair. Nós temos que fitar um alvo, e aquilo tem que vir de Deus. A gente encontra na Bíblia muitas pessoas que se distraíram, muitas pessoas que erraram o alvo. A gente encontra pessoas como Davi, que muitos insistem em dizer até hoje que ele era um homem segundo o coração de Deus. Foi antes de pecar e foi para uma coisa objetiva, mas transgrediu, fez muita besteira, se distraiu com o propósito de Deus, tanto que a sua família, não é por isso, não é isso que eu quero dizer, mas ele teve muito problema com a família, e a continuação do trono Salomão fez. Então esse se distraiu demais, ou homem distraído, não tinha competência para dar conta de uma mulher, e tinha com as mulheres e concubinas mais de 1000, já imaginou? É muita distração. Ô desgraça, né? Não a mulher, mas os ídolos que aquelas mulheres traziam para o palácio, para as suas casas. Que distração. Então eu talvez esteja concluindo aqui com você, uma palavra tão simples, mas uma conversa com você, de que a distração está sempre presente em nossa vida. E a distração pode ser um sonho que a gente cultivou, humanamente falando, um propósito, que pode ser transformado em uma não distração, desde que você pegue aquilo que seja importante. Não quer dizer que você precise sair daqui e jogar seu carro fora porque ele te distrai, jogar sua mulher fora porque ela te distrai, seu marido fora porque ele te distrai, seus filhos fora porque eles te distraem em um propósito divino. Não, você só precisa redirecionar isso. Você só precisa olhar isso de uma maneira espiritual, a não contrapor um propósito de Deus na sua vida. Por quê? E não vai aí uma palavra de maldição, fique tranquilo, não tem nada a ver com isso. Mas se existe um propósito grande, muito grande, e que tem que ser cumprido, aquilo que se torna uma distração vai ser tirado. Não vai permanecer. Se há um objetivo claro e Deus quer se servir de você para uma coisa específica e você está distraído, como é que uma mãe faz com um filho que vai atravessar a rua que está distraído? Não, hoje nem faz mais, porque as pessoas passam atravessando a rua parecendo que são príncipes e princesas, não é verdade? Que se o motorista quiser que me enxergue, até olha, se a pista só vai para lá, passam, atravessam olhando para lá, em vez de atravessar olhando para lá. Como que se o motorista tivesse que parar e fosse responsável de não atropelar. Gente lerda, se você faz isso, você é um lerdo. Gente que atravessa a rua com um troncofone no ouvido, falando não sei com quem, gesticulando, distraída, não está olhando o que está fazendo. Se você faz isso, é um lerdo, você é uma lerda, porque você não pode fazer isso.
Você tem que estar vendo o que está acontecendo. Agora, olha, se nós somos distraídos com as coisas comuns da vida, como não somos com as espirituais que a gente não olha com os nossos olhos? Se nós nos distraímos com aquilo que a gente devia enxergar, como não nos distrairíamos com coisas espirituais? Eu conheço, a minha família da minha esposa tem uma pessoa que perdeu, amassou uma mão, não um mamão, fruta, a mão, amassou, porque trabalhava numa gráfica e levou o negócio e esqueceu a mão, e a máquina veio e crau, em cima, e amassou a mão. Que é aquilo? Uma distração. E nós às vezes não temos noção do perigo a que estamos envolvidos. Se na vida humana é assim, com as coisas que a gente vê, imagina com as coisas espirituais que a gente não vê. E andarmos distraídos. Não pode. Se você andou até hoje distraído e eu em alguma coisa, não, o propósito aqui é não vou me distrair mais. Senhor, olha o meu coração. Eu não quero me distrair com coisa alguma. Então Deus vai me dar olhos novos para as coisas que eu tenho contemplado na minha vida e saber lidar com aquilo, de maneiras que aquilo não conspire contra o propósito de Deus. Por quê? Porque possa haver um dia em que o Senhor retire aquilo de mim, porque Ele tem um propósito. E talvez um dos personagens grandes para se falar é o próprio Paulo, que escreve essa carta aos Coríntios, que ele chega a dizer que aquilo que ele tinha como ganho, com a visão espiritual, ele agora tinha como perda, para que pudesse ganhar a Cristo. Ele disse: em tudo aquilo que eu considerava elevação para mim, grandiosidade para mim, eu reputo agora, eu tenho como nada, eu relevo a nada. E a palavra que ele usa é forte, é esterco. E algumas pessoas tentam ajudar o Paulo, falar que esterco é bom para agricultura, que você põe o esterco lá, e alguns teólogos já tentaram ao longo da história ajudar Paulo nisso. Mas o que ele está dizendo é que ele reduz aquilo a nada. É como esterco, é coisa imunda, como coisa que não serve mais para ele, que ele abriu mão daquilo para que pudesse ganhar o mais precioso, ganhar o conhecimento de Deus, a revelação do Senhor na sua vida. E quando Deus fala a Ananias sobre ele, eu paro aqui agora, Deus fala que Saulo era um vaso escolhido por ele. Aí você vai dizer assim: como que Deus pega uma pessoa que persegue a sua igreja, Jesus faz isso, e escolhe essa pessoa e diz que é um vaso escolhido? É simples, porque Jesus glorificado é onisciente, é onipresente, é onipotente, Ele está cheio da sua glória, e Ele sabe do que nós vamos fazer nele quando Ele revelar a sua grandeza, revelar o seu poder. Não se equivoque, não se equivoque. Deus sabe da nossa atitude, da sua atitude, se colocar você em determinado lugar, Deus sabe. Deus tem um propósito com todos nós, mas mesmo sem entender Ele todo, Deus quer que a gente vai se conformando no sentido de nos harmonizarmos com o propósito. Eu estava pensando nisso hoje de manhã, enquanto o pastor Enéas falava, e eu tive uma conclusão sobre mim, que eu sou como um boi que Deus espeta o seu aguilhão, que não escolhi estar onde estou, e não estou dizendo que não quero estar onde estou. Eu amo pregar a palavra de Deus, eu amo estar aqui com vocês, embora sendo ineficiente, frágil para tantas coisas, mas o Senhor teve que usar o seu aguilhão comigo. E essa história não é fraca, ela é forte, só que eu não vou falar hoje. Ele teve que usar o seu aguilhão comigo de uma forma terrível, que se eu falar vocês vão ficar de boca aberta, mas se aconteceu com você, aconteceu comigo. Aconteceu, detalhes vocês não sabem. Claro que a minha família sabe, Miriam sabe, que a gente viveu isso junto. Mas coisa terrível.
Inacreditável. Não aconteceu em Nova York, não aconteceu no Novo México, não aconteceu nas Bahamas, aconteceu aqui, aconteceu comigo. Na minha vida, Deus fez isso por causa de uma oração que eu fiz a Ele. Fiz uma oração para Ele, Deus fez exatamente o que eu pedi, mas da forma dEle. E a forma que Ele fez foi terrível para mim. Terrível. Mas só Ele sabia o que estava fazendo. Sabe qual a minha sorte? Eu vou dizer para você. No momento mais grave e crucial, eu e Miriam escolhemos depender de Deus. Eu e Miriam escolhemos passar vergonha e vexame em alguns momentos, mas depender de Deus, continuar confiando em Deus, porque nunca deixamos de crer no Deus que nos sustentou até então, até aquele momento. E meus amigos, meus irmãos, o que Ele fez é extraordinário. O que Deus fez é extraordinário. Meus filhos sabem disso. O que Deus fez é extraordinário. O problema é que contar acontece como um irmão hoje me disse. Olha, às vezes eu fico meio assim reticente para contar o que Deus fez na minha vida, porque algumas pessoas podem não compreender e pensar que eu estou querendo aparecer. Esse irmão dizia hoje ainda com um grupo de pessoas. Mas Deus tem feito coisas tão grandes. O que eu estou tentando lhe dizer é que Deus vai fazer na sua vida coisas tão grandes. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai fazer. Fique de pé comigo. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer. Você pensa que é fácil levantar isso aqui? Sou pequeno e falho, mas Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, eu acredito, sim, que Deus vai o impossível. Para começar, começou lá na sala de casa com uma oração, mas para continuar, eu confesso, não consigo carregar sozinho. Me ajuda. Estenda a sua mão, ajuda a segurar. Não dá para carregar sozinho. Nem é para eu fazer sozinho, é para você fazer. Vira para o seu irmão e fala: vamos pegar firme. É para você fazer junto. Não dá. Deus chama um, chama outro, mas a coisa vai se avolumando que não dá para carregar no braço. Deus vai cumprir os seus planos em ti. Ele vai fazer o que... Ministra para o seu irmão e declare: você é pequeno, mas Ele só faz o melhor. Vira para o seu irmão e diga: acredite, acredite, sim, acredite, sim, acredite, sim, que Deus vai o impossível em seu viver. O impossível Deus vai fazer. Quem está aberto para o impossível? Quem quer que o projeto de Deus se cumpra na sua vida? Você, se você tem o coração em Deus, você nunca vai ser plenamente realizado se isso não acontecer na sua vida. Você é inteligente, quem quer? Os solteiros, casados, quem quer?
Você quer que o projeto de Deus se cumpra na sua vida? Não se distraia com nada. Olhe para o alvo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que segundo o gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e como resultado assentou-se à mão direita de Deus, e lá está. Oh, glória a Deus! Vamos aplaudir o Senhor e a sua obra em nossa vida.